Moisés Moreira de Sales. Presente. Natália Fernanda da Silva Andrade. Presente. Nilton Guilhermando Pinto. Presente. Nimrode de Brito Nascimento. Presente. Noé Assunção Rodrigues. Presente. Noel Borges de Oliveira. Presente. Olívio Gomes Pinto. Presente. Olavo Henrique Coelho. Presente. Pamela Prata da Cunha. Presente. Paulo Giovanni dos Santos. Presente. Paulo Natanael de Oliveira. Presente. Pedro Bernardino de Sena. Presente. Peterson Firmino Nunes Ribeiro. Presente. Priscila Ellen Silva. Presente. Rafael Mateus de Oliveira. Presente. Ramon Júnior Pinto. Presente. Rangel Carmo Januário. Presente. Reginaldo da Silva. Presente. Reinaldo Fernandes Guimarães. Reinaldo Gonçalves. A minha filha era uma jovem assim, muito alegre, muito independente. No dia 25 de janeiro, eu recebi uma mensagem dela, que ela mandava uma mensagem bíblica todos os dias. E eu recebi essa mensagem e eu conversei com ela, eu li a mensagem, tentei ligar, mas não consegui. E desci para o fórum, que eu tinha um encontro com a minha mãe ao meio-dia no fórum, e quando eu estava dentro do fórum, uma pessoa que trabalha lá no fórum saiu e falou: olha, se vocês tiverem alguém que mora na beira do rio, corre para tirar, porque a barragem da Vale rompeu e já matou 1000 pessoas. Aí eu fiquei desesperada, porque eu tenho Priscila lá dentro e o Pedro, meu filho, também estava trabalhando lá. Foi um dia desesperador, né? Foi um horário desesperador. Quando eu saí do lado de fora do fórum, estava tudo revirado, parecia que Brumadinho estava todo de cabeça para baixo. Era carro subindo, carro passando correndo, buzinando, aquele alvoroço para tudo enquanto é lugar, as pessoas desesperadas. Como eu tinha o Pedro lá também, eu comecei a ligar para o Pedro. E o Pedro demorou para atender o telefone. E quando ele atendeu, eu falei: meu filho, o que aconteceu aí? O que está acontecendo? O que aconteceu aí? Ele falou: mãe, acabou tudo lá embaixo. Não tem mais nada que fazer, morreu todo mundo. Eu falei: e a Priscila, Pedro? Ela está lá embaixo, mãe. Eu vi ela lá embaixo, ela está lá embaixo. Pior dia das nossas vidas, né? E o dia que começou ensolarado e lindo, escureceu imediatamente. Ninguém tinha mais... Estava tudo revirado. E eu fiquei desesperada, eu fui para casa, mas eu não conseguia ficar em casa. Quando eu fiquei sabendo que os ônibus estariam voltando com as pessoas, eu desci descalço, uma distância grande, e comecei a parar os ônibus. Eu parava eles assim, ó, eu entrava na frente deles para parar e para que eles abrissem a porta para eu ver se Priscila estava lá, mas eu não encontrei mais. Eu não achei mais a minha Priscila com vida. E nunca mais eu pude ouvir a coisa que ela mais gostava, que era de tomar bênção. E a forma que ela foi embora foi muito injusta, brutal, sem sentido nenhum. E quando foi seguindo as investigações e que a gente foi tomando ciência que aquilo não foi um acidente, aí era hora de nós entendermos que o livre-arbítrio, né? Que as pessoas fizeram escolhas e elas fizeram as piores escolhas. Elas escolheram o lucro ao invés da vida, né? E nessa escolha nós pagamos o preço. Eles pagaram com a vida e nós estamos pagando com a ausência deles. A gente viu o que é a terra abrir e a gente cair lá dentro.
Porque eu falo assim que nós aqui da área de Brumadinho foi enterrado vivo. Nós fomos nos velórios de 15 em 15 minutos. Era tanto sofrimento que vai indo que a gente já não tinha mais lágrimas. Matou a gente espiritualmente, matou a gente materialmente, psicologicamente. Eu falo que a barragem estourou em 2019, 25 de janeiro. Mas a cada dia ela estoura um pouquinho, porque a cada dia é uma família que vem embora, cada dia a gente fica sabendo de uma pessoa, né, que falece de tristeza. Eu falo que a gente vive de 25 todos os dias. No dia 25 de janeiro de 2019, nós tivemos então esse golpe tão triste, doloroso para toda a região, para os familiares, as pessoas, para o meio ambiente, que foi a tragédia crime da Vale, que matou 272 pessoas e destruiu toda a bacia do rio Paraupeba. Meu São Benedito é o santinho preto, vem me livrar de todo o perigo. Sem Jesus não vivo, sem Nossa Senhora. Meu São Benedito, chamo toda hora. Meu santinho preto é São Benedito, vem me livrar de todo o perigo. Vou seguir com fé. Nós plantávamos horta no Cerradão, onde que a lama tampou por completo. Nós plantava lá, plantava a família inteira. Nós era, a minha família, a família da minha irmã, o meu irmão, que continuou plantando no Parque da Cachoeira, esse que morreu, o meu irmão que morreu. Nós éramos 5 irmãos que plantavam, 5 famílias, que não era só os irmãos, era a família inteira que plantava. Nós colhia caminhão cheio de mercadoria. Eu amarrava 3 mil molhos de cebola por dia, eu sozinha, sem a ajuda de ninguém. Mas eu saía daqui de madrugada e chegava de noite, era a minha vida, sabe, que eu mais gostava. E depois disso começou a nossa sacra, a nossa vida, a gente viu virando de cabeça para baixo, sabe. Me lembro como se fosse hoje, no dia 25 eu já amanheci ruim, uma dor no meu peito, chorando sem parar. Ele tinha ligado 2 vezes para mim, ele não tinha WhatsApp, ele não gostava, o telefone dele era pequenininho. Ele ligou para mim 2 vezes, eu não atendi. E meu menino, o Gabriel, meu filho mais novo, chegou da aula e falou: mãe, o tio Paulo ligou, você não atendeu? Não atendi. Hoje eu não estou bem. Eu acho que hoje eu não vou vencer o dia. Ele falou: ô mãe, não fala uma coisa dessa, eu não vou vencer. E se eu for falar com ele logo ele vai falar que é a horta que está me matando. E não era. Eu estava chorando muito. Deu meio-dia, acho que meio-dia 22. Foi isso, meio-dia 22, na hora que ele retornou a ligação, aí ele estava falando com nós no telefone. Meu filho colocou no viva voz e ele falando que me amava muito, que amava o Gabriel muito. E a voz ficou perdida na lama. Porque a gente sabia que se acontecesse alguma coisa, o sítio lá onde é que ele estava seria um dos primeiros, porque era para cima do refeitório, era bem para cima, era uns 300 metros perto dela, sabe, da represa. Não era muito longe. Aí, quando deu 4 horas da tarde, aí foi eu e meu irmão lá ver. Nós chegou lá, não encontrou nada. Nós olhamos assim, parece que lá tinha caído uma bomba, sabe, que tinha explodido tudo. Aí nós achou 2 cachorrinhos dele, ele tinha uns 5 cachorros. 2 cachorrinhos conseguiu correr. Que só ficava junto com ele, não conseguiu correr. Aí nós procurou ele, nós foi vários dias procurando ele. Porque quando aconteceu isso, eu não sei o que aconteceu, que a Vale veio os corpos de bombeiros, sabe? A gente pedia máquina para tentar puxar, pelo menos algumas árvores, que a gente achava que ele estava na direção da estrada que descia para o sítio. Aí onde que a gente encontrou várias coisas, sabe, da casa, a gente tinha tanta esperança que achasse ele.
A gente achou tanto pertence dele, as roupas, álbum de foto. Fala assim que parece que uma parte da gente foi embora, sabe? Ficou uma. Eu acho que a gente ainda consegue lutar porque ainda ficou uma parte. E o problema não é ter ido só ele, né? Foi a saúde da gente junto, a saúde da família, o trabalho da família, foi tudo. Foi uma dor, gente, uma dor tão doída, que a dor de perder ele, a dor de tudo, a dor de perder as plantas da gente, que é a mesma coisa, né? Ser os agricultores, quando vê as coisas deles perdendo, dói como se fosse, dói tanto como se fosse a gente estivesse perdendo algum parente da gente, sabe? Por causa que é dali que tira tudo. E a gente também perdeu as entregas, né? Porque ninguém comprava. Não comprava as plantas da gente, as agriculturas que a gente colhia, cebolinha, salsa, falava que estava tudo contaminado. Ia caminhão, voltava tudo cheio de novo. Eles fizeram arrumar todo tipo de documento que tinha. Levantamento de todos os canos que tinha na horta. Todas as notas que tinha plantado, sabe? Eles fizeram arrumar. Aí no dia que estava com tudo na mão, com todos os tipos de nota fiscal, todo tipo de nota, o contrato que tinha, que a gente plantava lá, aí ela falou que a gente não foi atingida. Sou filha de Basílio e Carmen, nascida e criada aqui em Córrego do Feijão. Minha mãe também, nascida e criada aqui em Córrego do Feijão. E no meu caso, há 48 anos, né, que eu moro aqui. De janeiro de 2019, eu estava em casa, né, final de férias, estava com minhas meninas, minhas duas filhas, e as duas estavam brincando no terreiro, e eu em casa, e a energia acabou. De repente foi um silêncio que eu falo que foi um silêncio doído, sabe? Um silêncio doído. Acabou a energia e eu fiquei pensando o que tinha acontecido, mas de vez em quando isso acontecia. Mas esse silêncio parou quando o meu marido me ligou. Ele trabalhava em Mário Campos, uma horta em Mário Campos, e ele ligou me perguntando e falando que a barragem tinha estourado. Aí eu falei assim, não, mentira, não acreditei não. Aí ele, então peraí, deixa eu tirar. Aí eu de primeira, eu peguei o telefone e fui ligar para o meu amigo, meu grande amigo Gilmar, que aquele amigo que você ligava e se não atendia na hora, ele retornava e ele trabalhava lá, e ele não atendeu. Aí eu já comecei a achar estranho. Aí eu liguei para o meu sobrinho. Meu sobrinho também trabalhava lá e também não atendeu. E isso já começou a me chamar a atenção. Aí ele voltou a ligação e falou, não é verdade, a barragem estourou. Foi aí que a ficha foi caindo, né, que tinha sido mais grave do que todo mundo podia imaginar, porque não tinha ninguém para socorrer. Né, não tinha. Aí a gente ficou lá esperando, e anoiteceu, e bombeiros chegando, e ao invés de ambulâncias chegando, infelizmente, a gente começou a ver, foi carro de remoção, que é uma parte triste, muito triste. Quando a gente fala de um acidente, a gente espera que chegue a ambulância, né? A gente quer que socorra. Mas no nosso caso, não tinha ambulância. A gente recebeu, foi vários carros de remoção. Então, a história foi bem mais triste. E isso prorrogou, né? Foi dias e dias de não ter sossego para sair de casa. A rua da minha casa virou
Isso aqui virou um campo de guerra, porque não tinha nenhum lugar que a gente podia ficar, e barulho de helicóptero para lá e para cá, e carregando, né, os corpos naquelas gaiolas lá. E cada vez que chegava, por mais triste que chega, cada vez que chegava a gente ficava feliz. Eu não sei como que é essa felicidade de ficar feliz de achar alguém morto, mas a gente sabia que tinha uma família que já ia saber onde que estava, né? Pelo menos aqui no Corre de Feijão, a gente vive o 25 todos os dias, porque não tem como, né? Eu saio no portão, eu olho uma casa fechada de alguém que já foi embora, eu passo na pracinha e eu lembro dos meninos sentados lá, os meninos que foram trabalhar e que não voltou. Estamos aí, tentando viver cada dia, lutando para poder ficar, mesmo que as forças contrárias queiram nos tirar daqui. A gente está aqui ainda, esperando ver o que acontece. Perdi meu sobrinho, eu perdi 6 primos, né, e o meu sobrinho Rodrigo, estava trabalhando. E da comunidade foram 29, né? Eu perdi aqui da comunidade, eu falo os meninos que eu vi nascendo, que eu vi crescendo, que eu vi virando pai, que isso dói muito de ver, né, a falta de segurança mesmo, falta de respeito à vida, porque já sabiam que tinha alguma coisa acontecendo. Tanto que esse meu amigo que trabalhava lá, a gente foi na casa dele uma quarta-feira e ele estava muito cansado e ele falou assim: estou trabalhando muito esses dias porque a gente tá tampando lá uns buracos lá em cima na barragem. E não sabendo que poucos dias depois ele, né, ia estar lá na hora lá, infelizmente, na hora do acontecido. Todos os corpos que foram encontrados aqui, ele descia no campo. Aí os helicópteros baixavam e tiravam aqueles restos, né? E lavavam no campo. E dali colocava nos carros de remoção e saía. Hoje é uma comunidade triste, que a gente não vê mais essas pessoas na pracinha. Hoje eu não deixo minhas meninas ficar sozinhas, hora nenhuma, não saem sozinha de casa, não fica na rua sozinha. Hoje aqui tem muitas pessoas estranhas. Eu mesmo não conheço. 70% das pessoas que estão aqui hoje eu não conheço. E a gente não tem liberdade de sair porque a gente não sabe quem que está aqui. Com essas obras que estão acontecendo aqui, então vem muita pessoa de fora para trabalhar, né? Então tem muitos funcionários. Que melhoria é essa? Quem que vai aproveitar dessa melhoria? Se não está ficando ninguém, se os que querem ficar, eles convidam a gente a sair, porque é tanta coisa que acontece que a gente acaba tendo que sair para não ser mais prejudicado. Então, essas obras aqui, eu não acredito que seja para a comunidade, porque a comunidade está acabando. Antes da tragédia, do crime, eram mais ou menos umas 800 pessoas no total. E hoje eu acredito que não tenha 200 pessoas.
Depois da tragédia, 4 meses depois, minha mãe faleceu. Minha mãe não tinha nenhum problema sério de saúde que pudesse agravar tão rápido para ela falecer. Então, ela faleceu 4 meses depois. E recente agora, em 2022, meu irmão cometeu suicídio também. Ele tirou a própria vida e a gente sabe que ele estava muito deprimido, né? Era muito agarrado com meu sobrinho. Na nossa comunidade, a gente sempre celebra todos os dias 25, em memória das vítimas. A gente celebra na nossa igreja, que foi cenário dessa tragédia, que abrigou essas pessoas. E nós estamos aqui todo dia 25, em memória. Como eu disse, 25 para nós é todo dia, mas esse 25 mesmo, a gente quer que fique na memória de todos, para que esse crime não fique em vão, para que as pessoas possam aprender a valorizar a vida, valorizar as coisas boas da vida, que não é o dinheiro. O dia que rompeu, eu estava trabalhando no canto do rio e assim que fiquei sabendo disso, eu não podia sair porque eu cuidava de uma pessoa que tinha um risco também de passar mal e sem notícia do meu filho que trabalha lá dentro, do meu irmão, da minha sobrinha, de todo mundo que trabalhava lá dentro. Então foi muito desesperador e foi um dia totalmente assim terrível que gostaria de apagar da minha mente. Meu afilhado morreu, o Renato, vizinho nosso da parte de baixo aqui, o Davidson da parte de cima, a nora do meu filho e a maioria dos amigos do meu filho, né, que tocava com ele na banda, que jogava futebol com ele. A gente só tinha a cabeça assim, parecia que a gente estava todo congestionado essa área de tanto sofrimento e não tínhamos mais nem lágrima para chorar, só ver o sofrimento dos outros, né? E até hoje isso acontece. Não acaba. Sabe a sensação de que você vai, uma hora ou outra, topar com essas pessoas na rua, uma hora ou outra que eles vão retornar de uma viagem muito longa, porque como não houve despedida, como não pôde abrir nem o caixão, então a gente dá uma sensação que nós não despedimos deles ainda. Então, a tristeza está do mesmo jeito, continua. No momento, nós ainda estamos com os vestígios do rompimento de 2019 da barragem Córrego do Feijão. A lama que não veio, que ela ficou parada lá em Alberto Flores, né? Ela foi descendo aos poucos e se alojando ao longo do rio, que é ao longo da Rua Amianto toda. E, inclusive, os lotes todos ainda estão com lama. E é uma lama tóxica que a gente chega lá, a gente fica toda coçando. É uma lama que levanta um pó muito fininho. E a gente ainda está vivendo com isso. As pessoas aqui estão com problemas na pele, começa com uma coceirinha, a pele vai descamando, aí acontece um processo inflamatório, coça muito, dá a impressão que um bichinho está comendo a pele da pessoa. A gente precisa se unir, a gente uns pelos outros aqui. Nós somos uma comunidade tradicional ribeirinha. Eles alegam que aqui o risco nosso é de enchente, mas antigamente a enchente vinha, deixava uma areia branquinha, muito boa. O nosso quintal era muito produtivo. A gente colhia tudo que ainda tem lá, né? Pé de manga, jabuticaba, goiaba, tinha muita taioba, muita verdura. Ainda tem lá, só que hoje em dia a gente não pode colher, né? Porque já nasceu tudo de novo, mas está tudo contaminado. Acerola, mexerica, a gente não pode colher mais. Então a gente vive hoje uma realidade como se não tivesse saído de 2019. Para nós continua
os mesmos problemas e ainda um risco de um novo rompimento. A lama está presente para nós em todas as partes. As obras de reparação que tiveram na rua também acabou destruindo mais ainda a nossa rua, né, o asfalto. Tirou a liberdade das crianças de brincar na rua. Não temos mais quintal para nossas crianças brincarem de futebol como elas sempre brincaram. Né? Elas usavam esse rio para nadar. O rio que para nós era o lazer, era a piscina, era onde que o pessoal aprendia a nadar. Nós temos registros das crianças antes, né, brincando no rio, e hoje em dia já não pode mais. Então, nós vivemos um rompimento que parece que não acaba. Esse crime tirou todo o nosso costume, né? Toda a nossa trajetória de vida, sobreexistência de vida. A gente tinha um meio de vida aqui que a gente plantava hortaliça, cultivava hortaliça, nós caçava, nós pescava, né? Tomava banho de rio, tinha as festas das águas dentro dos nossos costumes, né? Que é o auê, heruê, né? Que é a natação, né? Que é o auê dentro do rio, dentro do nosso costume, né? Fazer ali, celebrar ali o batismo das nossas crianças. Isso tudo foi tirado da gente em 2019, em janeiro, dia 25 de 2019. Matou a gente espiritualmente, matou a gente materialmente, psicologicamente. Eu vi aqueles tantão de peixe, né? Mortos, fedendo, isso aqui ficou fedendo. A Vale não mandou nenhum funcionário deles aqui no nosso território para recolher os peixes. Nós teve que cavar com pá, com enxada, né? Vários buracos no nosso território e nós mesmos enterramos, nós mesmos pegamos com as mãos. Tem indígena doente até hoje, né? E nós não temos a nossa consultoria socioeconômica ainda até hoje para fazer os danos de saúde, né? Nós estamos jogados, né? Nós pedimos mesmo socorro mesmo. Além do crime de 2019, teve uma enchente na minha comunidade, né? Que mudou, né? Que o Rio Paraupeba trouxe todo o rejeito, todo o minério para dentro das nossas casas, do nosso território, dentro da nossa comunidade. Ali foi mais uma vez, né, triste, né? Nosso grande espírito ficou triste com aquele momento, né? E revirou, né? Revirou os banheiros que nós tínhamos construídos, revirou as casas, levou botijões, levou armários. Nossos indígenas perderam tudo. E nossa aldeia ficou contaminada 100%. Né? Hoje em dia nós não podemos correr mais na nossa comunidade, andar descalço, porque nós gostamos de sentir a terra descalço, o ranrão. E essa enchente trouxe mais doenças também para as crianças, saem muitas perebas no corpo das crianças. Todo mundo da comunidade tem diabetes, né? E a Vale, ela se entra em tudo, né? Em prefeitura, né? Ela tem manipulação na prefeitura, no governo do estado, em todas as áreas falando. E ela acaba fechando a gente, né? Se a gente não tiver nosso grande espírito, a gente acaba tendo depressão mesmo. São Benedito é um santo preto que fala na boca, responde no peito. Que fala na boca, responde no peito. São Benedito com Nossa Senhora. Eu não falo de Zasque, isso foi um crime, desculpa que eu posso mesmo. Não gosto muito de estar falando desse momento, tá bom? Então isso foi uma dor muito, muito grande para nós. Eu não tive parente meu nesse crime, mas foram vários amigos. Aqui da comunidade teve 2, teve um outro aqui de São José e os outros amigos lá de Brumadinho. Nós ficamos ilhados aqui na comunidade. Por exemplo, inclusive eu mesmo tinha os meus plantios de horta lá nessa Vargem do Sapé, onde eu nasci. Eu não tinha como estar levando, né?
porque tinha que ir de ônibus e eu tinha que passar numa ponte ali na Melo Franco. E eu não tinha como eu estar atravessando na ponte. Eu falei, eu não vou levar. Então, ficou aí, não levei. Então, ficamos ilhados aqui na comunidade. Ô Filomena, cadê o pilão? Ô Filomena, cadê o pilão? Socar arroz, socar café. Não tem uma forma desse minério explorar ele sem tanto sofrimento assim para o povo. E que eu sempre falo, nós não podemos, né, gente, deixar a nossa cultura embora no minério. A comunidade sempre ela foi muito assim aconchegante. Se via um outro sofrendo, ela sofria junto. É que eu falo sempre, a gente tem que ter esse cuidado com esse dinheiro, porque aí pode ter cuidado para não se vender. E aí começa a saga de Brumadinho, uma cidade que era tranquila, que dorme no dia 24 e amanhece no dia 25 no extremo terror. Eu nunca vou esquecer da imagem que eu vivenciei naquele momento. Nem no meu sonho mais sórdido, nos 22 anos de moradia aqui, eu imaginava que ali tinha uma barragem naquela proporção e que ia fazer o estrago que eu vi e vivenciei. Eu estava na minha casa quando eu ouvi uma explosão que era muito corriqueira pelo horário, que era o horário de detonação de minas aqui na região, e logo em seguida a gente ouviu um buzinaço. 5 segundos depois meu telefone tocou, era um agricultor vizinho me gritando, desesperado no telefone, falando só corre, corre. Eu falei, correr para quê? Correr para onde? Ele falou, a barragem estourou e já matou todo mundo aqui em casa, só tem eu vivo, pelo amor de Deus, vem me ajudar. E aí a gente saiu correndo, mas não sabia correr para onde. A minha casa da barragem, em linha reta, dá 3 quilômetros. Porém, eu estou na mesma altitude, então a lama derramou ao lado. E eu saí correndo para gritar o pessoal para ir para o ponto mais alto, que era o pasto. A gente deixou as pessoas ali, pegou o carro e foi tentar ajudar esse agricultor que tinha pedido ajuda. E toda a propriedade, a esposa, o sogro, a sogra e o filho de 2 anos tinham sido levados por essa lama. No mesmo dia, a polícia fecha todas as entradas da cidade, ninguém entra, ninguém sai. E a gente com medo, porque falava, vai ter outra, a outra vai romper, então não pode sair, não pode entrar e você ser preso. Todas as entradas foram fechadas. O processo de reparação, ele é muito mais violento do que o crime em si, porque ele dá para a empresa uma carta branca assinada pelo Estado e as instituições de justiça para atuar dentro do território. Então ela desmata, ela desapropria, ela retira comunidades inteiras do território.
Isso é muito danoso e isso não é visto. A gente sabe que o povo que não conta a sua história, ele está fadado ao fracasso. E aí essa memória não pode deixar de existir. Então começa no dia 25 de fevereiro o primeiro ato, por busca, porque não tinha, né, nem 1/3 dos encontros que a gente tem hoje. Hoje são apenas 3 não encontrados, mas no dia 25 de fevereiro você tinha 80% não tinham sido reencontrados. Então é por busca, por não repetição, por memória. E aí surge todo dia 25 um ato no mesmo horário que aconteceu o crime da Vale. Que preço é? Quem é que precifica o valor de uma vida? Quem é que fala o que é dano e o que não é dano? A não ser quem sofreu ele. Então é uma saga que a gente está vivendo e que a gente não sabe quando vai terminar. Em consequência do rompimento, você tem um inchaço populacional da cidade, porque a empresa ela traz as terceirizadas para cumprir as obras. No primeiro momento era por buscas, eram pontes, reestruturação elétrica, reestruturação de telefonia. Depois, com a assinatura do acordo, a reparação em si, que são asfaltos, escolas. E essas obras vêm pessoas de todo o Brasil para trabalhar. Então você tinha uma cidade que não tinha nem 40 mil habitantes na época do rompimento e está chegando a 50 mil habitantes agora. Um inchaço populacional e, em consequência, o encarecimento da cidade. Porque quando se trata da Vale, tudo triplica o preço. Então os aluguéis ficaram exorbitantes, combustível, custo de vida. E com a chegada, né, dessas terceirizadas, a maioria homens sozinhos, a violência contra as mulheres triplica, os assédios triplicam e, em consequência, o número de doenças genéricas transmitidas aqui triplicou, teve um boom e esses dados podem ser checados na Secretaria de Saúde do município. Então, em nome dessa reparação, vem uma segunda destruição do território. Foi detectado numa comunidade de Aranha 40 crianças contaminadas com vários metais pesados. Inclusive uma criancinha de 2 anos que começou a ter queda de cabelo muito forte e a mãe desesperou e quando chegou o resultado, essas crianças estão contaminadas com arsênio, chumbo, manganês, lítio. E isso despertou um terror enorme na população. São vários terrores pós-rompimento. Primeiro, que todo dia 5 a gente tem o teste da sirene, que me lembra os campos de concentração, que é com música clássica. Eles anunciam, isso é apenas um teste, nós que moramos na zona quente, aí toca uma música clássica. Vem a enchente, com a enchente, agricultores que estavam à margem do Paraupeba têm as suas terras invadidas pelo rejeito e têm totalmente esterilizadas, não nasce mais nada e não conseguem indenização por isso, porque eles falam que a enchente é um evento da natureza, que não tem a ver com o crime, e condenam mais uma vez a pessoa já condenada pela questão da contaminação. Nós caímos no ranking de 2º maior produtor de citros do estado para o 8º, porque os agricultores não deram conta de manter os seus pomares, ou a Vale adquiriu aquela área e arrancou os pés, que é uma das coisas também que precisa ser relatado. Hoje, 40% das propriedades em volta da área rural é da Vale. E quando ela compra uma propriedade, o que ela faz? Ela destrói a casa, arranca os pomares e deixa tudo como se nunca tivesse habitação. Para mim, ela está apagando a história de Brumadinho e desenhando uma história no formato da mineração. No primeiro momento, todas as famílias, os adultos recebiam um salário mínimo, o jovem, adolescente, meio, e a criança 1/4 do salário. Mas isso depois de algum tempo isso muda. Só a zona quente, que é onde a mancha da lama passa e é onde a Vale reconhece como atingida aqui no território,
recebe esse salário integral, o resto, toda a população é mudada para meio salário mínimo. E, em consequência, a metade de cada um. Numa cidade que o custo de vida triplicou, com a chegada dessas empresas terceirizadas, tudo encarece, eles diminuem a renda aqui. Então, é uma falsa ilusão de reparação. Diante dessas demandas todas que foram surgindo e do dia 26, que a gente reúne várias comunidades, várias lideranças, a gente começa a reunir mensalmente esse grupo e daí nasce o que a gente chama hoje de coletivo de atingidos, que é um coletivo que eu costumava muito dialogar quando o Vicente falava, olha, é um povo que ninguém quis disputar, que é o povo que vive à margem da sociedade, que são os agricultores, os acampamentos de reforma agrária, os assentamentos, os quilombolas, os indígenas, e aí é nesse espaço que eles começam a ter voz e esse coletivo ele perpetua durante o crime e se reúne mensalmente, uma vez ao mês, e ele tem dois viés, um muito forte na figura de Dom Vicente, que era uma terapia coletiva, onde ele trazia os afetos, as dores, no primeiro momento, sempre com uma música, com uma acolhida, uma poesia, mas também o espaço de denúncia. O coletivo ele fez 3 jornais, denunciando e marcando os tempos de crime, e várias denúncias e vários espaços. Através do coletivo, a gente discute o acordo entre Vale e Estado e desce para as comunidades para traduzir isso numa linguagem popular, onde as pessoas entendessem que de acordo só tinha para as duas maiores interessadas, a criminosa e o Estado, que para a população ia sofrer mais uma vez o desgaste desse desdobramento. E é através desse coletivo é que a gente traduz também as questões das ações coletivas jurídicas que têm, das questões da enchente, tradução de uma linguagem mais popular da contaminação, dos desdobramentos da enchente e mostrar para eles que existem outras comunidades violadas ou tão violadas quanto nós ao longo da bacia. O coletivo ele traz uma unidade e uma vivência de base. No crime da Vale, eu perdi meu cunhado, amigos, conhecidos, crianças que eu carreguei no colo e outras pessoas que eram entes bem próximos, né, como o irmão do meu cunhado, o cunhado do meu cunhado, o primo do meu marido e por aí afora. Meu marido me ligou me avisando do crime e eu comecei a gritar, corri para o campo e os cachorros me acompanhando e eu falando para ele que tinha morrido todo mundo, porque, vocês acreditam ou não, eu havia sonhado em novembro com esse crime. A gente gritava de um lado e não me deixavam falar porque eu estava doente, até que o crime começou a se perpetuar de uma forma muito mais violenta do que o próprio crime. Porque o crime, talvez as autoridades não sabiam, mas a perpetuação, eles têm plena consciência de que ela existe. Entendeu? A gente prova com documentos, com fotos, com filmagem, e as nossas instituições de justiça e o nosso governador fazem vista grossa para tudo que você denuncia. E ainda pior, você ganha perseguição, você é ameaçada, eu estou no programa de proteção devidas às minhas denúncias. Eu fiquei em estado de choque, onde eu não consegui socorrer nem a minha irmã, porque eu falei para ela pelo telefone, você falou com seu marido? Não, ele mexeu no Facebook 1:05. Eu falei, o Facebook não tem horário de verão, seu marido morreu, porque ele despediu de mim no domingo, dia 20, ele me deu um abraço diferente todos os dias. Logo após o rompimento, nós fomos invadidos em Ponte das Almorremes, no nosso terreno, e de outras 56 famílias, pelos empreendimentos. A Vale, como criminosa e assassina que é, deveria pagar pelos seus crimes. Só que ela não fez isso com o bolso dela, ela fez com o da minha família de mais 56.
Então, a partir daquele dia, foram dias de espera, dias de dor, que não passaram, apesar de ter 4 anos, quase 5. E a gente só lutando por uma coisa, justiça. Então, quando eu falo para vocês que as violações são piores do que o próprio crime em si, porque todo mundo nos escuta, porque tem ouvido, mas ninguém nos ouve para dar prosseguimento naquilo que a gente fala. Então, como eu disse, destruíram um muro de patrimônio arqueológico, não, um sítio arqueológico e um patrimônio que tinha lá debaixo, que eram os vasos encontrados, as peças de cerâmica, destruíram, desapareceram com vestígio. Mesmo após isso, nós conseguimos provar que esse sítio existia e levar as peças para comprovar. Veio o IPHAN, paralisou a obra, o governador trocou a diretora do IPHAN em 3 dias, o mesmo IPHAN que barrou a obra mandou continuação da obra, falou que estava autorizado. Autorizaram mediante a derrubada, depois da derrubada. E nisso, o Dom Vicente, como a igreja faz divisa com o nosso terreno, eu acionei o Dom Vicente e a igreja, a Renzer, e eles foram lá. Quando a gente estava lá dentro, veio uma pessoa da Vale, botou a mão e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pergunta errada. Eu pergunto, o que você está fazendo isso? Isso aqui é meu, eu tenho escritura, da minha família. O que vocês estão fazendo aqui? E eles nos ameaçavam e colocavam drones e mandou polícia na minha porta. Você entendeu? Porque eu estava denunciando as violações da Vale contra uma comunidade inocente, que não cometeu crime nenhum, contra a minha família, que o meu sogro morreu com 2 camisas, 2 calças para adquirir o que tinha adquirido. Então, o que me assusta é o poder que a Vale impera dentro de um território. Entendeu? Quando a gente atingido grita, a gente apenas grita. Quando a Vale grita, ela ordena. Que poder é esse? Que cala todo mundo, inclusive as nossas instituições de justiça. Que tentam calar a nossa voz, mas a nossa história está fixada. Podem nos matar, podem cometer injustiça, mas a gente vai continuar falando sim. E a gente formou um coletivo de atingidos, onde não tinha raça, não tinha cor, não tinha poder aquisitivo, e a gente foi falando. E ali havia uma troca de experiência entre a dor de cada um, que era entendida como um todo. Não haveria diferenciação. Quem é que indicava, quem é que falava, quem é que tinha isso ou quem é que tinha aquilo para demandar o poder dentro do território. Nós éramos iguais, nós somos iguais dentro desse coletivo. Foi aí que surgiu a minha luta, porque eu prometi no enterro do meu cunhado que eu ia lutar com todas as minhas forças para que tivesse justiça. Não só por ele, mas por todos que morreram enterrados vivos. E por um crime, pior ainda, assinado e sabido por muita gente. A primeira indignação é o rompimento da barragem, as pessoas mortas, as comunidades destruídas, o rio contaminado. Mas nesses 2 anos que eu fiquei, a indignação era de ver como que a perpetuação da injustiça, a continuidade do crime se desenrola aqui em Brumadinho. As comunidades vendo a ré no processo, quem assassinou as pessoas, ampliando ainda mais, tendo mais negócio, ganhando mais, né? Então isso é uma coisa assim, muito forte que a gente vê e causa muita indignação. A maioria das coisas, elas não são reparáveis, né? A maioria dos impactos não é reparável, né? A memória que ficou para trás, a casa que foi construída ali com suor, que ao longo do tempo, né, de muito trabalho, aquilo ali também não tem preço, né? A pessoa que perdeu o tacho de cobre, que era uma herança da tataravó, e que ia passando de geração em geração, a camisa da seleção brasileira que era autografada pelo Pelé,
Tudo isso, né? O metal pesado no sangue, sem orientação nenhuma do Estado, do que pode ser feito, eu vou morrer daqui quanto tempo? Isso causa câncer? Qual que é a orientação? Isso daí não tem preço, né? A falta de informação, a insegurança, assim, não poder confiar, né, nas informações, isso não tem preço. Então, a maioria das coisas, elas não são reparáveis, né? Eu acho que o que pode acontecer é a gente conseguir, às vezes, trilhar caminhos de diminuir um pouquinho da dor, sabe? Só que isso só é possível com uma escuta verdadeira e com a participação profunda das comunidades. Sem participação não existe reparação, né? E, infelizmente, muitas das instituições, né, que estão envolvidas, elas não têm um compromisso real com a participação popular, com a democracia, né, do nosso país. O governo do estado de Minas Gerais firmou um acordo bilionário com a Vale, sem escutar um familiar de vítima, sem escutar uma liderança comunitária. Então, assim, isso significa o que isso significa? Isso significa que essa reparação, se ela não foi construída com as comunidades, ela foi construída com quem? Por quê? A gente, quando esse acordo estava sendo arquitetado pelo governo Zema e pela Vale, a gente ia na porta do Tribunal de Justiça e a gente ficava do lado de fora, as comunidades, a gente saía de caravana em ônibus e ficava lá esperando. E dentro tinha o governo do estado, os advogados da Vale, as instituições de justiça, e a gente tinha que esperar eles saírem. E na hora que terminava a audiência, a gente ficava mendigando alguma informação, porque aquilo ali, o produto daquela audiência impactava diretamente as nossas vidas. E a gente não tinha acesso às informações, né? Os advogados da Vale, eles saíam, né, internados, todos de ternos, engravatados, de cabeça baixa, mas assim, com a certeza, né, de que eles participaram da mesa, mesmo eles sendo os responsáveis pelo crime. E a gente, uma sensação de humilhação, né, de saber que a gente não fez nada de errado. As pessoas estavam trabalhando no horário do almoço, elas estavam comendo. E elas foram atropeladas, enterradas vivas, né, por lama. Então, assim, é uma sensação de muita humilhação, de muita frustração. Já são mais de 4 anos do rompimento da barragem e, infelizmente, os processos ainda não chegaram ao fim. Na verdade, eles estão muito mais próximos do começo, né? Existe, sim, um trabalho de investigação que foi muito bem feito pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, os Ministérios Públicos, e que revelou boa parte da verdade. Então, se hoje nós sabemos o que aconteceu, por quê, e quem estava envolvido, quem são os responsáveis, é devido a esse trabalho de investigação. Isso já é um grande ganho, mas é evidente que o anseio das pessoas, e meu também, é de que haja punição, né? Deve haver a responsabilização até para que esses crimes não se repitam mais. Lembramos que não foi a primeira vez. Então, do ponto de vista do processo em si, ainda levará algum tempo até que ele chegue ao fim. Nós temos hoje 16 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas consideradas formalmente como réus, né, como acusados. As pessoas físicas respondem por crimes de homicídio doloso com dolo eventual, né, na medida em que assumiram um risco muito grande de matar 270 pessoas e 2 nascituros. Então, por isso, esse crime é considerado como doloso e ainda também pelos crimes ambientais, da Lei de Crimes Ambientais. E esses crimes ambientais também, por eles, são acusados as empresas. O que é justiça para nós? É evidente que queremos a condenação, queremos que o processo chegue ao fim, que as pessoas sejam responsabilizadas e paguem como qualquer outro cidadão que comete crimes, pelos crimes que cometeram. Mas, à medida em que as pessoas, pouco a pouco, vão se apropriando desses processos, compreendendo a caminhada deles, participando dos atos, isso também é uma forma de se fazer justiça. Existe também uma iniciativa no âmbito criminal na Alemanha,
Como todos sabemos, existe a participação de uma empresa transnacional alemã, a certificadora TÜV Süd, que foi decisiva para o rompimento da barragem acontecer, ou pelo menos para que as mortes não fossem evitadas. Saiu uma ordem em algum momento lá de Munique, da Alemanha, para que os representantes da TÜV Süd, da subsidiária aqui no Brasil, dessem um laudo positivo, falso, atestando a estabilidade dessa barragem e, com isso, impedindo que as autoridades brasileiras tomassem as medidas necessárias, pelo menos para tirar as pessoas do caminho da lama. Com isso, alguns familiares, também sob a nossa assessoria de outros parceiros na Alemanha, abriram uma queixa lá na promotoria de Munique, buscando a responsabilização dos atores alemães da matriz da empresa, da sede da empresa, pelos crimes decorrentes da atitude deles, segundo as leis alemãs. Esse procedimento ele está em andamento, as investigações estão sendo feitas pela promotoria de Munique e nós esperamos que em breve haja uma decisão pela abertura de uma ação penal lá na Alemanha. Bruma, orvalho da manhã tão pura, brisa mansa ternura, no vale bom de viver. Quantas audiências públicas, quantas conversas com juízes, com advogados, com instituições de justiça, Ministério Público, quantos debates com as lideranças políticas, sejam lideranças locais, do Estado ou lideranças nacionais e internacionais. Então, esse ponto da reparação integral, nós ajudamos, eu creio que, não posso fazer um balanço, mas a gente ajudou a defender os atingidos, inclusive aqueles que foram ficando para trás e que até hoje estão, como, por exemplo, os agricultores familiares que tiveram suas hortas destruídas, mas às vezes a lama nem chegou de uma forma visível, mas chegou de forma invisível, porque fica ali a pergunta, será que esse território é contaminado? Será que a nossa água é boa? Então nós tivemos assim uma visão profunda sobre a reparação. Não basta, defendemos o tempo todo, não basta jogar dinheiro na mesa das pessoas ou na conta das pessoas. É preciso fazer projetos novos, porque o que está em jogo é esse modelo que está jogando lama em cima dos nossos povos e da natureza. Bruma de Brumadinho se foi embora, seu povo chora, dor que dói demais. Cada olhar é lágrima, nuvem que pesa, mas a gente reza, implorando paz. Eu digo que no primeiro momento depois do rompimento da barragem, nós trabalhamos muito a parte da caridade, do abraço, do rito, da celebração, da missa, de acolher as famílias, inclusive ajudando a encontrar as referências, os corpos, sepultando. Foi um momento muito difícil, doloroso, e nós estivemos juntos enquanto igreja. Imagine você quanto desespero, quantas celebrações, e estivemos juntos o tempo todo, acolhendo, animando, amparando. A missa de todo dia 25, a participação da igreja no letreiro com os familiares da cidade, da Avabrum, né, que faz e sempre contou com a nossa presença. Então, a memória. Por que eles morreram? Não foi um acidente, não foi algo natural, foi um crime. União, força e fé. Força, força, força. Resistência. Perseverança.
união, força e fé. Fé, força, união, perseverança e gratidão. Fé, coragem e ânimo, porque a luta é grande, mas nós venceremos. Perseverança, porque nós não podemos desanimar. E união, porque assumimos um compromisso de não soltar as mãos uns dos outros.